Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite e quem sabe bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo essa aula. Hoje vamos falar sobre a invasão holandesa no Brasil. Esse conteúdo se localiza nas páginas as páginas 240 a 255 do nosso livro de história, incluindo as atividades, tá bem? Então aqui a gente vai ter os textos didáticos e as atividades. Bastante coisa para a gente ler e muito conhecimento para a gente agregar. Então já vá pegando seu livro e abra na página 240, a invasão holandesa. Os holandeses tinham conhecimento de que o domínio sobre o ciclo do açúcar no mundo passava pelo controle das colônias, principalmente a brasileira. Os motivos centrais que levaram a ocupação holandesa no Brasil foram a independência das Províncias Unidas da Holanda em 1579. Tá aqui eu procurando, olha. A criação da Companhia das Índias Ocidentais e das Índias Orientais, o surgimento da União Ibérica entre Portugal e Espanha, a consolidação da classe comerciante marítima e burguesa e grande quantidade de terras férteis para a plantação de cana-de-açúcar no Brasil e na América Central. A invasão holandesa no Brasil teve duas fases diferentes. A primeira se deu em 1624, em Salvador, mas os holandeses foram derrotados. A segunda aconteceu 6 anos depois, quando os holandeses conquistaram a cidade de Olinda. A Companhia das Índias Ocidentais foi criada em 1621 com o intuito de confrontar a Espanha, a fim de levar a guerra da independência dos Países Baixos ao Brasil. A colônia é da Espanha durante a União Ibérica, né? No caso, Brasil, perdões, talvez eu li um pouco apressado. Brasil, durante a União Ibérica, era colônia da Espanha. Os calvinistas, fugindo das perseguições religiosas na Holanda, receberam o direito de monopólio do comércio e das colônias conquistadas pela Companhia das Índias Ocidentais. Os holandeses organizaram uma frota de 26 navios, 500 canhões e 3.000 homens. A conquista foi rápida, pois o exército português no Brasil não tinha soldados nem armamento suficiente para enfrentar as tropas holandesas. Em 1625, os espanhóis reagiram e enviaram uma frota bem delicada. Presta atenção na delicadeza. 30 navios, 1.000 canhões e 5.000 homens, que derrotaram a tropa holandesa e a expulsaram do Brasil, libertando Salvador. A derrota holandesa na primeira tentativa de invasão e a dominação das terras brasileiras não foi o suficiente para fazer com que desistissem dessas investidas, né? A Companhia das Índias Ocidentais, mais uma vez, financiou uma frota naval e de seu exército para invadir o Brasil. Em 1630, invadiram as cidades de Recife e de Olinda. Esta seria a primeira etapa dessa invasão, pois o projeto era dominar todo o Nordeste a partir de Pernambuco. Durante 5 anos, ocorreram diversos conflitos com as tropas do então governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, que organizou diversas defesas. Organizou as defesas num sistema parecido com o de guerrilhas, fazendo emboscadas, principalmente no Arraial do Bom Jesus. Os holandeses, entre os anos de 1632 e 1635, conseguiram se expandir para o Rio Grande do Norte e a Paraíba, além de dominarem Pernambuco e derrotarem a resistência do Arraial do Bom Jesus. A Holanda teve apoio de muitos brasileiros que conheciam a região, conduzindo as tropas holandesas para as localidades onde queriam chegar, sendo o mais conhecido Domingos Fernandes Calabar. Guardem esse nome, tá?
o governo de Nassau. O governo holandês exercia controle sobre todas as colônias que conquistava, estabelecendo governantes que administravam de acordo com as vontades da burguesia mercante. Com o Brasil, não foi diferente, pois, além de ter um grande território, dificultando o controle, Portugal não deixava barato o fato de ter perdido extensões de terra no Nordeste. A invasão holandesa ao Brasil deu certo, pois logo conquistaram a cidade de Olinda e do Recife, um dos principais polos açucareiros do Brasil e do mundo. Sabedores de que poderiam gerar muitas riquezas, organizaram em 1637 um governo com sede no Recife, sob a administração do conde Maurício de Nassau, que era alemão, mas seguiu carreira militar nos Países Baixos. Quando iniciou seu governo, Nassau observou que a relação de produção açucareira e de trabalho estavam bastante desorganizada. Os engenhos estavam abandonados e destruídos, pois a maioria dos proprietários tinha fugido para a Bahia. Além disso, muitos escravos abandonaram as senzalas e escaparam para o interior brasileiro, onde fundaram os chamados e famosos e gloriosos símbolos de luta negra, quilombos, unidades de resistência à escravidão, mas onde também organizavam sua vida em comunidade. Tudo o que fosse produzido, caçado ou pescado era repartido para todos. O quilombo maior, como nós sabemos e a história nos diz, foi o quilombo de Palmares, do início do século XVII, devido à sua atuação e liderança de Zumbi, ex-escravo que organizou resistência contra a escravização portuguesa. O governo do Conde de Nassau, no Recife, foi considerado, por muitos historiadores, como um dos mais avançados da época. Além de resolver os problemas estruturais em relação aos engenhos, Nassau modernizou a cidade de Recife em todos os sentidos. As principais medidas de Maurício Nassau foram financiar a reconstrução dos engenhos e fazendas para a recuperação da produção de açúcar, expandir os domínios holandeses para Alagoas e até o Ceará, olha só, obrigou os fazendeiros a plantarem mandioca para alimentar as pessoas, estabeleceu a liberdade comercial interna, segundo a qual quem investisse nos engenhos tinha redução dos tributos e das taxas, garantiu a liberdade de culto religioso e cultural, possibilitando que os judeus, católicos e adeptos do candomblé exercessem sua fé. Urbanizou os bairros do Recife Velho, inclusive com saneamento básico, passando a chamá-lo de Cidade Maurícia. Incentivou a vinda de artistas, pintores, escultores, músicos, geógrafos e historiadores, que ajudaram na modernização do Recife. Olha só que cheio de medidas populares, você vai ter insatisfação de uma classe. E não foi diferente. As medidas tomadas por Maurício de Nassau agradaram os moradores mais influentes de Pernambuco, os senhores de engenho, mas também foram vistas com simpatia por muitos habitantes da cidade Maurícia. A Companhia das Índias Ocidentais da Coroa, e a coroa holandesa, entretanto, não concordavam com essas atitudes. Olha só, a Companhia das Índias Ocidentais e a coroa holandesa não queriam saber de medidas populares, não. Queriam apenas lucrar com a produção açucareira. E o Maurício estava lá meio que dando uma daquele presidente lá que reduziu a fome no Brasil. Então, olha, as divergências aumentaram. Os impostos sobre o açúcar foram aumentados, os fretes marítimos se tornaram mais caros e, o que era mais grave, os empréstimos passaram a ser cobrados à vista e quem não os pagasse teria sua propriedade confiscada. Nassau reagiu contra essa nova orientação da companhia.
Em 1640, a União Ibérica chegou ao fim e o Reino de Portugal, agora separado da Espanha, buscou retomar a posse de seus territórios, inclusive os que estavam sob domínio holandês. Em 641, no ano seguinte, foi firmado um tratado de paz entre Portugal e Holanda, nomeado Tratado de Haia, que deveria durar 10 anos. No entanto, Nassau permaneceu indiferente ao tratado e continuou atacando as colônias portuguesas, como São Paulo, de Luanda, em Angola, e a ilha de São Tomé, na costa da Guiné, que eram os principais pontos de financiamento de escravos para a região açucareira. Além disso, Nassau ocupou o Maranhão. No mês de maio de 1644, Nassau foi destituído do cargo de governador e mandado de volta para a Holanda. Para o seu lugar, a companhia enviou 3 comerciantes que não souberam dar continuidade à administração brilhante de Nassau, reacendendo na população a indignação pelos invasores com cobranças de dívidas contraídas. Ou seja, Nassau controlava até a insatisfação popular, com, obviamente, medidas populares. É bem óbvio, né? Continuando, o fim da União Ibérica gerou um cessar-fogo entre os portugueses e os holandeses, visto que ambos tinham a Espanha como inimiga. Mas essa trégua e essa aliança não foram vistas no Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais aumentou os impostos e tributos sobre os fazendeiros e sua produção de açúcar, o que desagradou bastante a maioria dos portugueses no Brasil, que eram senhores de engenho. A coroa portuguesa, que estava na guerra pelo reconhecimento de sua liberdade por parte da Espanha, não tinha intenções de proibir o domínio holandês nas terras coloniais da América do Sul e da África, porque a Holanda era inimigo da Espanha. Dessa forma, Portugal, na figura de Dom João IV, não apoiou o movimento da insurreição pernambucana, a revolta dos portugueses nativos, dos portugueses e nativos, que pretendiam expulsar os holandeses das terras pernambucanas. Os principais motivos que levaram à insurreição pernambucana e a subsequente invasão dos holandeses foram... Deixa eu só reabrir esse livro aqui porque fechou. A restauração portuguesa possibilitou que Portugal assinasse uma trégua com a Holanda. Deixa eu fechar esse livro aqui também, está atrapalhando. Vamos continuar. A restauração portuguesa possibilitou que Portugal assinasse uma trégua com a Holanda, reafirmando o domínio holandês sobre Pernambuco. Isso desagradava bastante os portugueses e nativos fazendeiros. As terras produtivas de cana-de-açúcar foram atingidas por pragas e secas, causando graves prejuízos, pois a produção diminuiu bastante. E os holandeses não emprestaram dinheiro para recuperar as plantações. A Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar os empréstimos feitos aos fazendeiros para a produção do açúcar, durante o governo de Maurício de Nassau. Também aumentaram os impostos e tributos. Muitos fazendeiros faliram. Desculpa. Cresceu o sentimento nacionalista desenvolvido no povo pernambucano e o interesse de que os holandeses fossem expulsos. Esse conjunto de situações levou a uma revolta em junho de 1645. Era, de fato, o primeiro movimento para a expulsão holandesa. As batalhas entre holandeses e brasileiros foram duras e sangrentas. Inicialmente,
os nativos conseguiram expressivas vitórias, principalmente no interior de Pernambuco. Aos poucos, outras regiões do Brasil entraram no conflito, como no caso de Salvador, que auxiliou na expulsão holandesa de Alagoas e Sergipe. As batalhas, peraí. As batalhas decisivas foram realizadas no Monte dos Guararapes em 1648 e 1649. Os brasileiros conseguiram derrotar e expulsar definitivamente os holandeses com um cerco simultâneo no Recife e no mar pela Armada Portuguesa em 1654, quando os holandeses se renderam na Campina da Taborda. Bom, a gente vai se deparar com algumas atividades aqui na página 246, tá certo? Até 248, onde nós vamos ter atividades subjetivas, tá bem? E até a página 255 vão ser atividades objetivas. Importantíssimas para a nossa prova. Essenciais, eu diria, tá? Vamos lá. Primeira questão diz o quê? A Holanda entrou no mercado com força total durante o século XVII. E a criação da Companhia das Índias Ocidentais foi fundamental para esse processo. Definir a Holanda não, tá? Defina a Companhia das Índias Ocidentais. Como nós já vimos, não é de hoje, já vimos desde aquelas aulas lá de agosto, se eu não me engano. Foi agosto. Não, pera. Julho, acho que julho. A Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais foram os primeiros modelos de empresa que nós conhecemos hoje, tá? Então, se você for falar da Companhia das Índias Ocidentais, você vai falar que era uma empresa que visava o domínio do comércio, tá bem? Visava controlar o comércio desenvolvido na América. E, claro, foi um instrumento que consolidou a independência holandesa e também sua política expansionista marítima. Olha, se você prestar atenção, 90% da resposta. Eu acho que os outros 10% é você escrever o que eu acabei de falar. 2. A partir de 1580, Portugal e Espanha ficaram sob a mesma coroa, né? A União Ibérica. O que mudou as relações políticas e econômicas na colônia brasileira. Explica os efeitos da União Ibérica para o Brasil. Primeiro, localize temporalmente quando é que foi que isso aconteceu. Vamos lá. 1580, 80 anos depois de ocupação brasileira, né? Da ocupação portuguesa no Brasil, aliás. União Ibérica, né? Então, necessariamente foi um período entre os séculos 16 e 17, em que Portugal e Espanha estavam sob o mesmo rei, né? Sob o domínio do mesmo rei, Felipe II. E as consequências, claro, era a possibilidade de interiorização do Brasil, já que o Tratado de Tordesilhas dividia o Brasil entre Portugal e Espanha. E agora Portugal e Espanha estavam sob o poder do mesmo rei, então suspende esse tratado aí de Tordesilhas. E os inimigos espanhóis tornaram-se inimigos dos portugueses, como os holandeses, que invadiram o Brasil na tentativa de controlar o mercado de açúcar. Essa daqui é outra que eu já falei 90%, talvez 85%. O resto é contigo. Ai, gente, o primeiro café estava ótimo. Esse daqui já não está tão bom.
Terceira questão diz o seguinte, né? Os holandeses aproveitaram o quadro político mundial favorável para invadir o Nordeste brasileiro. Cite os principais motivos para essa invasão. Volte para a primeira questão que você já responde. Claro que vamos falar que um dos principais motivos dessa invasão holandesa foi a criação da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, a independência das Províncias Unidas da Holanda. E me diz quando isso aconteceu, tá? 1500 e o quê? O surgimento da União Ibérica, a consolidação entre classe comerciante, marítima e burguesa, entre outros. E, claro, a quarta questão, né, nessa sequência, pede para que você descreva como foi que ocorreu esse processo de invasão holandesa ao Brasil. Basicamente é isso. E está lá no nosso texto didático, tá bem? Não está complicado, não. Hoje eu estou necessitado de café. Quinta questão, já falando do nosso camaradinha, o conde Maurício de Nassau, a Holanda destinou para administrar as possessões no Brasil, as terras dominadas. Quais foram as principais medidas tomadas por ele? Ora, se você voltar, eu vou até dizer a página aqui. Se voltar aqui na página 244, você já acha. Está em tópicos, é a única coisa em tópicos que está na página 244. A resposta da quinta questão está lá. Aquelas medidas populares que eu falei para vocês, que desagradou a Companhia das Índias Ocidentais e a coroa holandesa, são essas medidas aí, e você vai colocar na quinta questão. Sexta questão. Os quilombos eram unidades e estrutura de resistência onde os escravos negros se refugiavam quando fugiam. Existem atualmente 5.000 comunidades quilombolas e cerca de 80.000 famílias espalhadas em 24 estados brasileiros. Entre os magníficos quilombos está o glorioso Quilombo dos Palmares. Qual foi a importância desse quilombo? Você vai falar principalmente, né, tem uma dica aqui de ouro, da capacidade de configuração eu sempre me engano dessa palavra, organizacional, ou seja, a organização desse quilombo, dessa unidade, e a sua prosperidade, né, que era um quilombo imenso, que representava uma séria ameaça para a ordem escravocrata vigente no Brasil, claro. Era uma unidade de resistência. E não é por acaso que os governantes que controlaram a região organizaram diversas expedições com o objetivo de destruição definitiva desse quilombo. Sétima questão, abre aspas aí. Calabar traiu o Brasil, que ainda não existia, traiu Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido. Calabar, mulato, em uma sociedade escravista e discriminatória. Traiu a elite branca. Lembram que eu pedi para vocês guardarem o nome de Calabar? A resistência liderada por Matias, analise, aliás, a resistência liderada por Matias de Albuquerque e explique como Calabar foi decisivo para fortalecer a União Holandesa, ou melhor, a invasão holandesa em Pernambuco. Professor, quem é Matias de Albuquerque? Quem é Calabar? Volte o texto. Está de azul o nome de Calabar. Matias de Albuquerque, vou dar essa colherinha de chá para vocês. Era o governador de Pernambuco. Letra não, oitava questão. A Companhia das Índias Ocidentais não concordava com as ações do Conde Nassau. O que gerou muitos atritos. Nesse sentido, quais foram os motivos de seu retorno à Holanda? Claro, Nassau tinha um cargo. Para ele voltar para a Holanda, duas coisas. Ou ele tinha que desistir desse cargo ou ser destituído. A gente sabe que ele não desistiu. Ele foi destituído.
E as discordâncias entre holandeses e as medidas tomadas por Nassau, que eram consideradas medidas democráticas do povo, e não medidas capitalistas, cruéis, que só visavam o lucro. Né? Nona questão. Os brasileiros e os portugueses, juntos, expulsaram os holandeses do Brasil. Esse episódio ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Quais foram os principais motivos que levaram a esse fato? Olha, basicamente, isso aqui foi a última coisa que a gente acabou de ler. Os principais motivos que levaram à insurreição pernambucana foram a restauração portuguesa, que possibilitou Portugal a assinar uma trégua com a Holanda. Isso meio que reafirmou o domínio holandês sobre Pernambuco, né? Desagradava bastante os portugueses e nativos fazendeiros. E também foram aumentados impostos e tributos, fazendeiros foram falindo, e isso meio que foi criando um sentimento ufanista, aquele sentimento nacionalista exagerado no povo pernambucano, de que os holandeses mereciam, ou melhor, deveriam ser expulsos. Aí daí para frente, da página 250 até a página 255, você tem as nossas questões objetivas. Sobre a correção, é tudo amanhã, tá? Toda a correção vai ser vista amanhã. Estou ficando por aqui. Correção amanhã. Em todos atentos e até a próxima, meus queridos. Quem tiver dúvida, não se esqueçam, me consultem, chamem no Google, no WhatsApp, no Google Sala de Aula, seja onde for. Até mais.